E como não poderia deixar de ser, o ministro Haddad, nos brindou mais uma vez com uma piada excelente sobre a economia brasileira. E como bom comediante, sem perder o time, visto que a primeira-dama economizou dinheiro indo para o Japão e depois indo para a França, ele prefere perder o cargo do que perder a piada, nos brindou com a sua fala sobre o compromisso do governo brasileiro com os gastos públicos. Tem também a crise na Europa. Se você está pensando em mudar para a Europa, toma cuidado, porque o negócio está feio lá. E a gente vai ver tudo isso e muito mais, porque hoje é dia de economia de quinta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Nessa semana, o ministro da Economia nos brindou com uma fala excelente sobre os gastos públicos brasileiros. Ele diz que não existe um governo mais comprometido com o gasto público do que o governo Lula. Será? Bom, vamos ver. No ano de 2024, o governo arrecadou 2 trilhões 650 bilhões de reais e gastou 2 trilhões 693 bilhões de reais, ou seja, um déficit de 43 bilhões de reais. Eu não sei você, mas se eu tivesse gastado mais do que eu ganho, isso não tem nada de compromisso. E o pior é que o gasto público brasileiro é feito de uma forma muito ruim, de uma forma que a gente não permita o crescimento do país. Eu peguei dados de 2024 para exemplificar isso para vocês. Só com pagamento de benefício, salário aos funcionários públicos e mais o Bolsa Família, o governo gastou 54% de todos esses 2 trilhões 650 bilhões de reais. E sabe quanto ele gastou em saúde e educação? Apenas 15%, sendo que a educação foi responsável por 6,8% desses gastos. Já em infraestrutura, o Brasil gastou perto de 7,93%. E apesar de todo o gasto em educação, que chegou a 180 bilhões de reais, assim mesmo a gente gasta 1/3 do que os países da OCDE. A gente gasta pouco com educação e, pelo visto, a gente gasta mal. Talvez o ministro que se gabe de ter feito 2 meses de economia, nesses 2 meses não tenha visto o modelo de solo. O modelo de solo é um modelo econômico de crescimento dos países, que é baseado em capital, trabalho e avanço tecnológico. Isso é a explicação teórica do que aconteceu com os tigres asiáticos na década de 50 e 60, com maciço investimento em educação e crescimento tecnológico. Pelo nosso investimento em educação e resultado que a gente tem, tudo o que está sendo feito agora, a gente tem uma das taxas de juros mais altas do país, o que dificulta bastante investimento em capital e em tecnologia, ou seja, modernização das fábricas e crescimento da produtividade. E a gente também tem uma formação baixíssima da mão de obra qualificada. Isso não é sustentável a longo prazo. Talvez quando ele falou do compromisso do governo com os gastos públicos, ele estava se referindo à viagem da primeira Janja para o Japão e depois para a França, para o Fórum da Aliança Global contra a Fome, para economizar a passagem. E vocês não esperavam por essa. Então quem está pensando em ir para a Europa, toma cuidado, o pessoal está passando fome lá. Tanto que a gente que não tem picanha foi ensinar para eles dar um jeitinho de como se virar com isso. Eu cresci aprendendo que era na África que a maioria da população passava fome, mas eu não sabia que era na Europa. E aí, me diz aí nos comentários também se você não sabia que era na Europa que o pessoal estava passando fome, não era na África. E nós vamos ficando por aqui. Esse foi o seu Economia de Quinta. E deixe aí nos comentários as dúvidas que você tem sobre economia, que eu respondo na semana que vem. Tchau e uma boa semana para todo mundo.